Bom dia, turma. Hoje eu vou falar sobre virtualização com vocês. Fala, professor, beleza? Mas e aí, o que é essa tal de virtualização? Bom, a virtualização, em poucas palavras, ela é a simulação de um ambiente em um hardware que gera uma interface para ser utilizada em diversas aplicações. É basicamente reutilizar o hardware disponível para a gente fazer mais operação do que a gente faria se a gente tivesse apenas um sistema. Como assim, professor? Para que serve isso? Calma, eu vou te explicar. A virtualização ela é suportada por muitos sistemas operacionais e não é tão complexo quanto parece. Tem diversas utilidades também. Pense quando você vai fazer uns trabalhos de sistemas operacionais e precisa implementar aquele código enorme em C com várias aplicações e funções. Então, o programador é muito mais fácil e conveniente utilizar o ambiente Linux do que o Windows, na maioria das vezes. Então, imagina manter o Windows ligado e poder utilizar o Linux como se fosse uma aplicação, sem muita perda de desempenho. Ou imagine só uma empresa que tem muita capacidade de processamento em seu servidor que roda um Unix, por exemplo, mas necessita disponibilizar um recurso disponível apenas no Windows. Fica o questionamento: comprar um equipamento novo ou simular dois sistemas em apenas um hardware? Essas são algumas possibilidades de utilização da virtualização. Nossa, isso parece muito útil. Mas como é que o sistema operacional que está atualmente sendo executado realizar essa virtualização, que parece muito complexo? Veja só, existem softwares chamados supervisores, os quais são responsáveis por distribuir os recursos físicos para os ambientes. Esses softwares são a base da virtualização, os quais vão preparar o ambiente necessário para a demanda. Existem basicamente 5 tipos de virtualização: a virtualização de dados, a virtualização desktop, a virtualização de servidor, de sistema operacional e de funções de rede. A virtualização de dados, ela reúne vários dados de diversos sistemas em um só, facilitando o acesso. Por exemplo, você tem uma empresa matriz com várias filiais em cidades. Você quer acessar os dados das filiais de uma forma unificada, de uma forma mais fácil. Então você usa esse tipo de virtualização e vai te ajudar bastante. A virtualização de desktop, o mainframe, né, o computador matriz, vai disponibilizar um só sistema operacional em várias máquinas, facilitando assim o controle por um administrador. Por exemplo, você tem uma empresa com vários computadores, uma loja de departamento com vários terminais, e você quer administrar todos esses terminais de uma forma mais unificada e mais fácil. Você usa esse tipo de virtualização. Tem também a virtualização de servidor. Um servidor com a virtualização ele pode particionar o seu hardware para realizar uma variedade maior de funções do que se tivesse apenas um sistema operacional, por exemplo. Então você tem um servidor que 10% da capacidade está sendo usada para poder armazenar dados. Só que você também quer analisar esses dados. Então você pode usar a virtualização para poder realizar diferentes atividades com diferentes sistemas em um mesmo servidor. Isso você reaproveita um hardware de uma forma bem otimizada. Tem a virtualização de sistema operacional, que é a mais comum que a pessoa usa. É a capacidade de simular um ambiente de hardware dentro de outro sistema operacional. Então você vai pegar a sua máquina que roda Windows, por exemplo, e vai usar um programa que vai preparar um ambiente para poder rodar um Linux, por exemplo. E tem a virtualização de funções de rede. Esse tipo de virtualização separa funções de uma rede, como configuração de IP, endereçamento, compartilhamento de arquivos, entre outros, e organiza, otimizando a quantidade de recurso físico necessário. Por exemplo, telecomunicações. Quando você tem uma grande quantidade de serviços e acessos, você precisa fornecer esses serviços e acessos e administrar tudo isso. Então você pode usar esse tipo de virtualização para gerenciar toda essa demanda. Nossa, professor, quanta coisa, né? Isso parece ser muito útil para grande empresa, né? Essa ideia parece, para mim parece computação em nuvem, sabe? Bom, a computação em nuvem muitas vezes é confundida com a virtualização. Na verdade, a computação em nuvem é o produto da virtualização, geralmente fornecido por uma empresa, né? Enquanto uma solução de virtualização você precisa fornecer o ambiente para ser virtualizado e realizar tarefas, na computação em nuvem você separa o processamento de determinadas tarefas e atribui isso ao processamento em nuvem. Agora eu entendi a diferença. Se eu fosse fazer virtualização agora, o que eu poderia usar para isso? Tem alguma empresa ou alguma tecnologia
que você pode falar para mim? Bom, isso depende muito da sua necessidade. Hoje a Amazon é uma das maiores empresas do mundo que fornece computação em nuvem para diversas aplicações, como armazenamento de dados, análise de dados, que é o BI, e inteligência artificial também. A HP Enterprise também fornece capacidade de virtualização de rede. No caso, a HP Enterprise é uma organização da HP. Para a virtualização de sistema operacional, que é um dos tipos que eu comentei agora há pouco, existem vários softwares gratuitos, como VMware e VirtualBox também. Muito bacana, professor. Realmente a virtualização é um recurso muito interessante para vários perfis de usuário. É isso aí. Muito bem, a aula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida eu vou estar disponível para responder todo mundo. Até mais.